considerar que esse sócio também se torna parte, porque ele pode recorrer dessa decisão, especificamente. Quer dizer, poderia recorrer a pessoa jurídica e ele como sócio, vamos falar, pessoa física, né? Eu vejo que estaríamos como se fosse parte também no processo, então ele é terceiro prejudicado, se torna parte no processo, ele pode recorrer. Ele é, na realidade, exatamente isso. O sócio seria o terceiro prejudicado, ele entraria com recurso de terceiro prejudicado, se ele quisesse recorrer da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica. E como o Dr. Petrônio falou anteriormente, há casos em que não dá para configurar a desconsideração de plano, o juiz pode, não existe nenhuma regra específica já dizendo isso, até o projeto de lei, por enquanto, até haver o substitutivo, está exatamente prevendo isso, e na minha sugestão que eu fiz na dissertação, eu também coloquei essa hipótese, dar à empresa e ao sócio o direito de se manifestar antes de desconsiderar a personalidade jurídica. Que seria uma coisa mais humana. Em todas as hipóteses. Em todas as hipóteses. E não só... Porque também o prazo que está previsto tanto no projeto de lei quanto na possibilidade que eu examinei, que eu aventei, é um prazo exíguo de manifestação e o juiz teria rapidamente que decidir a respeito. Porque o que ocorre essa frase sua anterior é que me preocupa, mas afinal explicou tudo. Ou seja, quando o juiz entender que não está suficientemente provado, então pede a defesa. Defesa é um direito fundamental e independe de saber se o juiz está entendendo ou não que aquele que vai ser chamado tem direito ou não tem direito. As pessoas, às vezes, não entendem isso, ou seja, o juiz não pode, porque vai decidir que o pedido é improcedente, deixar de ouvir o réu. Sem dúvida. Ele vai ouvir o réu mesmo entendendo. Nós temos hipótese discutida e rara de uma improcedência ou de uma falta de direito de ação, naquela hipótese do pedido impossível, juridicamente vedado, mas isso é discutível e raro, né? Porque aí o juiz estaria praticamente dando pela improcedência sob outro nome, sob outro rótulo de carência de ação, porque sem precisar ouvir o réu. Então, nesse caso, o que eu chamo a atenção, que para mim é o ponto fundamental, são dois pontos fundamentais. E eu lhe perguntei, será se a efetividade é o Deus maior que devemos cultuar? Não tem que ser entendido como eu dogma. entendo que não, porque efetividade, aceleração do processo, em si são expressões vazias e sem objeto. Dar efetividade a quê? Acelerar o quê? Dar efetividade para a injustiça, alto lá, ninguém quer isso. Então nós queremos que seja justiça efetiva. Tem que ter um complemento nessa expressão. Tem que ter uma certeza daquilo que se busca como efetivo. Então você dá efetividade a um processo. Ótimo, então para que processo? A maior efetivação do processo é a não existência do processo. Pega o bem da pessoa, leva embora sem defesa, sem nenhuma garantia. É rápido e eficaz. Agora, nesse caso, o projeto é bem claro, é isso que eu quero deixar claro. Em qualquer hipótese, vamos supor que o juiz possa agir de ofício, também tem que ter contraditório. Hoje, toda a doutrina é unânime nesse sentido, até nas matérias de ordem pública, onde o juiz pode decidir de ofício, ele tem que facultar o contraditório. E contraditório é sempre prévio. Contraditório diferido é um nome falso. Não ter tido contraditório, é dar oportunidade de defesa após o ato consumado. Quem sabe o ato consumado pode ser revertido. Nem sempre. Nem sempre. Então, o que eu defendo com veemência é que se dê oportunidade aos sócios de se manifestar antes da medida drástica que é a constrição do bem de patrimônio exclusivo do sócio. Porque no momento que nós formos rigorosos com esse procedimento, que é a obediência estrita à Constituição, nós podemos ser rigorosos no sentido contrário também, acabar com a farsa das grandes empresas, que, na verdade, fazem grandes negócios e quando vamos ver o que tem nessa empresa, ela é oca. Por dentro ela não tem nada.
Enquanto isso, o sócio com dupla cidadania está no outro país, vivendo muito bem, não pode nem ser extraditado por crimes, que às vezes isso também é crime, não é? Eu queria tocar num assunto aqui por último. E a desconsideração da pessoa jurídica cujo sócio ou cujos sócios também são pessoa jurídica e estão no exterior, muitas vezes de brasileiros. Holdings. Mas elas estão muito Offshores. bem, offshores, holdings, estão lá nas Ilhas Caimã, nas ilhas... No Uruguai. A e B. Então, nós queremos saber o seguinte, esse é o dinheiro difícil de buscar. Esse é o dinheiro difícil. São as empresas cujo patrimônio não está localizado no Brasil, primeira hipótese. Segundo, o patrimônio, o sócio da empresa é outra empresa, cujos sócios são outras empresas, e os homens não existem na face da terra, só existe empresa. Você olha para um processo desse e pensa que não existe homem na face da terra. Ninguém é dono da empresa. Quem é a pessoa responsável? Não existe. E ainda para dificultar tem que ir no outro país para ver sei lá, não sei como é que chama em determinados países, o contrato social deles, para saber quem é o sócio. E muitos deles permitem a existência de empresas anônimas mesmo, né? Sem nenhuma responsabilização. Como é que fica a desconsideração, para sermos mais objetivos, da empresa cujo sócio é outra empresa? Aplicam-se as mesmas regras indistintamente ou não? Se eu pensar que é uma empresa sem ter essas dificuldades de encontrar os bens, por exemplo, faria do mesmo jeito, se ela for pessoa física ou pessoa jurídica. Tanto faz. Desconsidera a pessoa jurídica, vamos dar o nome de pessoa jurídica mãe, e pega os bens das pessoas jurídicas, entre aspas, filhas. Agora, quando for tratar de offshore, aí fica mais complicado, porque tem que fazer serviço de detetive para descobrir quem é o sócio que é o responsável pela offshore. Aí tem que ir até as Ilhas Caimã ou até o Uruguai para resolver isso. E vai ficar complicado. É verdade. Nessa linha de raciocínio, e a empresa pública? Eu posso lhe dar, aqui em Brasília, não quero citar nome, mas tem empresa pública que tem dívida superior a 1000 vezes o seu capital. Quando eu digo dívida, é sentença transitada em julgado. Respondem os sócios, responde a União Federal, que é a sua sócia. Nós desconsideramos a pessoa jurídica para responsabilizar a sócia da pessoa jurídica, que é a União Federal? Olha, não havia pensado nessa hipótese, mas